Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da decisão do Alexandre de Moraes que suspendeu tanto o decreto do governo que aumenta o IOF quanto o decreto do Congresso que suspende o decreto do governo, tá? E o pessoal está vendendo como uma posição de conciliação, agora o STF vai chamar os dois para conversar e vamos conciliar e vamos botar a bola no chão e não sei o que lá. E o governo está comemorando, dizendo que não, que botou a bola no chão e acalmou os ânimos e coisa e tal. O Hugo Mota também comemorou, falou que não, que a decisão é boa, evita o aumento do IOF, não sei o que lá, em sintonia com o desejo da Câmara dos Deputados. Mas eu acho que essa coisa que o governo saiu ganhando nessa história, tá? Eu acho que essa decisão de suspender foi pior para o Congresso, eu vou explicar por quê. Porque não são a mesma coisa. Uma coisa é você questionar a constitucionalidade do governo decretar um aumento de IOF. O governo tem o direito de fazer isso. Só que o Congresso tem o direito de dizer quando o governo extrapolou o limite legal. E foi isso que o Congresso fez. E agora você suspender o lado do Congresso, você está tirando um poder constitucional do Congresso. Um poder que ele tem esse poder de dizer quando o governo passa do limite da lei, né? Então é muito pior essa decisão para o Congresso do que para o governo. É verdade que a decisão também é ruim para o governo, porque como eu falei para vocês, o governo está com pressa e suspendeu o IOF nesse momento. Vamos conversar agora, então vai depender de como é que vai ser essa conversa a partir de agora, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ouvir Narradora de Futebol ou Chute no Saco, Pior que Parafuso de Fenda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão cientes da questão do IOF, né? Uma situação bastante complexa. O governo quer roubar mais a sociedade, o Congresso não deixou, editou um decreto muito bacana, o governo editou o decreto e não vai ter essa roubalheira toda que o governo estava pretendendo no imposto. O IOF, o governo está tentando vender como se fosse uma coisa de rico, não sei o que lá, que estão fazendo um negócio de rico, quando na verdade IOF todo mundo paga, então é um absurdo isso daí. Mas enfim, esse caso é um caso muito sensível, como eu coloquei para vocês. Basicamente o governo está pedindo ajuda do STF para anular o Congresso. Foi esse caminho que a Venezuela trilhou para chegar na ditadura que é hoje. Então eu vejo esse caso como um caso que é um grande divisor de águas, né? E é um caso que coloca o Alexandre de Moraes numa pressão muito grande, porque qualquer lado que ele decidir, ele vai estar queimando o outro lado. Como era de se esperar, lá em Brasília é tudo assim, ele chamou para conversar. Vamos conversar e coisa e tal. Eu já falei para vocês que eu acho que não vai ter um resultado razoável, tá? Ou seja, qualquer lado que você vá nessa história, você vai estar, em última análise, desagradando o outro lado profundamente. Eu acho, a minha opinião, que isso daqui foi o Alexandre de Moraes se alinhando com o governo. Então isso é uma má notícia. É a notícia de que nós estamos realmente caminhando para uma Venezuela. Vamos ver, não acabou o jogo ainda, eles estão indo para essa fase de negociação aí, que, né, vamos ver o que vai ter nessa história aí. Mas duas coisas me fazem crer que a tendência do Alexandre de Moraes é se alinhar com o governo. A primeira coisa, o fato de ter sido rápida essa suspensão, né? Porque não muda nada para o governo agora. Estava suspenso já não estava valendo o IOF nesse momento. Então o fato dele suspender tanto a decisão da Câmara quanto a decisão do Lula dá a impressão de que é a mesma coisa, né, que as duas coisas são iguais e coisa e tal. Mas na verdade, a verdade é que é muito ruim para o Congresso, porque tirou o poder do Congresso de anular o ato do Executivo e não mudou nada para o Executivo. Então na verdade foi um golpe no Congresso isso daqui. O Alexandre de Moraes está sinalizando uma decisão favorável ao governo. Existem motivos para o Alexandre de Moraes tomar essa decisão? É lógico que sim, como eu já expliquei para vocês. O Alexandre de Moraes sabe que ele queira, quer não queira, ele se ligou diretamente, umbilicalmente à esquerda. Se o governo Lula cair e entrar um governo de direita em 2026, a chance dele continuar mandando tudo no STF é muito pequena, ele vai acabar se queimando nessa história. Então ele está agora investido no governo Lula. Eu, sinceramente, a visão que me passa isso daqui é que estamos indo no caminho da Venezuela. Não é o final ainda, porque não acabamos de ver ainda qual vai ser essa conciliação que vai ter aí. Pode ser... De novo, lembra que eu falo para vocês, o governo quer resolver isso rápido. Então ele precisa resolver essa questão rápido. Então o fato de ele tomar essa decisão rápida indica que ele vai por esse caminho e, portanto, vai para o lado do governo.
mas a gente não sabe ainda como é que vai resolver, porque por enquanto o governo não ganhou nada, ele já tinha perdido, o EOF já tinha sido suspenso pelo Congresso, então o governo não perdeu nada nessa história, né? Aqui, ó. O governo avalia que a decisão do Moraes põe a bola no chão, acalma os ânimos e não sei o que lá. É impressionante como é que o governo fica sempre pedindo o STF, ele quer a mão forte do STF. Ele só consegue fazer alguma coisa nesse sentido, né? O Lula já se colocou como o nível Maduro, ou seja, só governa com o STF. Se o STF entrar nessa brincadeira, como parece que vai entrar, a impressão que dá é que vai entrar nessa brincadeira, meu amigo, o caminho do Brasil é o pior possível. Lamento muito informar vocês. Aquela primeira decisãozinha para a direção errada que agora vai sacramentar que todas as decisões têm que ir nessa direção errada também, de ajudar o Lula, ajudar a esquerda e bater na direita a qualquer custo, e que isso vai levar a gente para um caminho de Venezuela inevitável, né? O Hugo Mota está comemorando aqui, ó. A decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria da Câmara dos Deputados da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. Mas aí que tá, embora o Hugo Mota esteja colocando a coisa como não, foi um meio termo e tá muito bacana e coisa e tal, eu não vejo dessa forma. Por que eu não vejo dessa forma? Porque ele suspendeu os dois decretos. Ele suspendeu o decreto do Lula, que aumentou o IOF, mas suspendeu também o decreto do Congresso, que suspendia esse decreto do Lula. Ou seja, para o Lula não mudou nada, então ele não prejudicou em nada o Lula, mas prejudicou o Congresso. Por quê? Porque tirou esse poder constitucional do Congresso de dizer quando que o governo extrapolou a lei, né? Vamos lembrar o que está escrito na Constituição aqui no artigo 49, olha só. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Item 5. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Quando o Congresso faz uma lei, ele autoriza o Executivo, autoriza a Presidência da República a determinadas decisões no limite daquela lei. Algumas vezes essas leis não estão bem claras. O caso clássico é o caso do IOF. O IOF é um imposto regulatório, é um imposto que foi feito para regular, não para arrecadar. Né? Isso foi o ponto que a gente levantou desde o início nessa história. Todo imposto, por mais que seja regulatório, ele tem algum fator de arrecadação. É lógico, se você aumenta o imposto, você vai arrecadar mais. Então alguma arrecadação você tem nisso daí, né? Só que qual que é o limite? Quem que define esse limite entre o que é arrecadar, o que é regular no caso de um imposto? E aí é justamente a situação em que o Congresso pode dizer isso. O Congresso está dizendo que esse ato do Poder Executivo exorbitou o poder regulamentar dado pela legislação. Então, no final das contas, embora pareça que o Moraes foi justo, que ele derrubou o decreto dos dois lados, não foi bem assim não. No caso do governo Lula, ele não mudou nada, ele deixou o Lula na mesma situação que ele já estava antes, mas no caso do Congresso, ele derrubou o poder que o Congresso tem de estabelecer o limite do Executivo no caso de desobedecer uma diretriz do Congresso, né? Então é uma coisa extremamente temerária isso daqui. É uma jogada do Alexandre de Moraes que claramente mostra que ele está do lado do governo. Isso eu fico preocupado com isso. Como eu falo para vocês, eu vejo esse caso como um divisor de água de para onde é que vai o Brasil daqui para frente. Eu temo muito que o Alexandre de Moraes, tomando uma decisão em favor do Lula, acabe sacramentando o nosso caminho em direção à Venezuela. É o que pode acontecer a partir daqui. Então, lembrando desse ponto aqui, não está nada decidido ainda. Suspendeu a coisa toda, por enquanto o IOF não está valendo, né, o aumento do IOF não está valendo, mas de novo, está enganado quem acha que isso foi equivalente, né? Derrubou o decreto dos dois lados e vamos conversar. Não, não foi equivalente. Foi muito pior para o Congresso do que para o governo. O governo não mudou nada, ele está com a mesma situação que ele estava antes. O Congresso, por outro lado, teve seu poder de dizer qual era o limite do Executivo tolhido. Mais uma coisa que agora é o Judiciário que está definindo. Vai ser o Alexandre de Moraes que vai definir qual que é o limite legal de aplicação de lei sobre IOF, coisa e tal. E isso é extremamente temerário. É o Legislativo que deveria fazer isso. Diz aqui a Constituição.
é uma prerrogativa, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, não é do Judiciário. A prerrogativa de dizer que o governo descumpriu o limite da lei delegada, o limite da delegação que a lei dá ao Executivo. Então eu vejo isso com muita preocupação. Acho que foi uma decisão errada do Alexandre de Moraes, principalmente porque o fato dela ter sido tomado rápido indica que ele quer se alinhar ao governo. Lembra, o governo quer que as coisas sejam decididas rapidamente, e o fato de que essa decisão dele é muito mais gravosa para o legislativo do que para o executivo me deixa preocupado também. Não gostei da decisão, mas vamos aguardar, vamos ver o que vai ser decidido ao final dessa reunião de conciliação, que vão chamar as duas partes para conciliar e coisa e tal. Eu acho que não tem como conciliar isso daí. Um lado vai sair perdendo, porque se no final das contas tiver algum aumento de IOF, o Congresso vai sair humilhado. O Congresso decidiu por uma maioria acachapante, 383 deputados votando contra isso, que não quer aumento de IOF. Por outro lado, se não tiver nenhum aumento de IOF, o governo Lula vai sair como vitorioso, desculpa, o Congresso vai sair como vitorioso, o governo Lula vai sair como derrotado nessa história, porque o Lula apostou nessa história toda e não conseguiu, né? Então eu acho que vai ser muito difícil a conciliação. Os jornais estão vendendo a história de que não, foi muito justo, aquela história tão amiguinho de novo, o Haddad e o Hugo Mota vão conversar agora, vão chegar num acordo e coisa e tal. Eu acho que um acordo é impossível. E eu acho que essa decisão não foi equilibrada dos dois, não. Foi uma patada no Congresso. Ah, deu um peteleco lá no governo Lula, mas deu uma patada no Congresso, essa decisão do Alexandre de Moraes, né? Vamos ver qual vai ser o resultado disso daí. Temo muito pelo resultado disso daqui.